Oi, turma. Hoje a gente inicia a parte de desenvolvimento da experiência do usuário. O que seria então um processo de desenvolvimento da experiência do usuário? O processo nada mais é do que um conjunto de passos que levam a gente ao objetivo, que é produzir uma interface. Aqui a gente deve ter em mente que um processo de desenvolvimento ele depende muito mais das pessoas que estão encarregadas de tocar o projeto, de tocar o processo, de tocar todas as ações, do que efetivamente o processo em si. Os processos eles devem ser bem definidos, eles devem ser bem gerenciados, eles devem ser documentados. Mas não existe esse método perfeito, método ideal. Eu confesso que eu nunca vi esse método ideal, não. O método que eu vou passar para vocês é um método que eu utilizei em vários desenvolvimentos de interface, usei profissionalmente na empresa de consultoria que eu tinha, enfim, mas tenho em mente, não existe esse processo ideal, não. O que eu vou mostrar é um processo de desenvolvimento genérico, ele segue alguns parâmetros e ele é muito mais voltado para o que uma equipe de desenvolvimento de uma aplicação, de um software precisa, do que efetivamente os livros falam, enfim, ok? Seria então um processo ideal. Processo ideal. Um processo ideal, ele deve passar por três coisas principais: observação, reflexão e a produção. E vocês têm que ter em mente também que um processo ideal, ele é um processo cíclico. Ele inicia, ele segue, ele volta para o início, ele segue novamente, ele volta para o início, ele tem esse fluxo que vocês podem perceber aqui, tá? Ele é iterativo, incremental, ele até chegar ao final, e mesmo no final, vocês vão ver quando a gente começar a falar sobre o processo de desenvolvimento que eu estou sugerindo, vocês vão ver no final que mesmo no final a gente ainda pode passar por esse ciclo. O que seria observar? Observar é a equipe de desenvolvimento, imergir no mundo do usuário, no mundo real do usuário. São duas coisas que precisam ser feitas aqui, tá? Eu preciso observar, primeiro, meu usuário, quem é, como é que ele se comporta, qual o contexto, quais são os objetivos dele. Segundo, observar a tarefa. Que tarefa é essa? Como ela é feita? Quais os aspectos que eu posso levantar para que essa tarefa seja feita de uma forma tranquila? Refletir, segundo passo, refletir. Aqui a ideia é a equipe de desenvolvimento andar junto com o usuário e observar se a tarefa e o usuário eles estão sendo contemplados com a interface que a gente está obtendo. E o terceiro e último passo, produção. Produção aí entra prototipação, verificação e validação desse protótipo e depois passar para produção efetiva. Produção, mandar mesmo os programadores efetivar o código, tá certo? Duas coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente está num processo de desenvolvimento da experiência do usuário.
sempre a gente precisa perguntar: a gente está construindo a coisa certa? A gente sabe que coisa é essa? Geralmente a coisa é a necessidade do usuário. Outro ponto é: estamos construindo a coisa certa da maneira correta, da maneira que tem que ser feita, durante todo o processo de desenvolvimento. Essas duas coisas têm que estar em mente. Se a gente sabe o que a gente está fazendo e está construindo a coisa certa, e se a gente está construindo a coisa da maneira correta, tá? Independente do processo de experiência do usuário que você vai utilizar, que você deseja utilizar, que você verificou na internet, que você achou que é interessante, o importante é que os seus objetivos sejam alcançados. Qual é o seu objetivo quando você faz um processo de desenvolvimento de experiência do usuário? É que o usuário tenha todas as características de usabilidade, tá? Fácil de usar, fácil de aprender, fácil de memorizar, gestão de erros, e que essa experiência dele seja com qualidade. O que torna um processo de experiência do usuário ideal é garantir que nunca a equipe de desenvolvimento da interface ela esteja sozinho, que ela esteja sozinho nessa empreitada, tá? É necessário que o usuário esteja junto, que o gestor do projeto esteja junto. É necessário também que a equipe de programadores estejam antenadas para fazer o que tem que ser feito. O processo que eu já utilizei algumas vezes e ele se mostra simples de fazer e fácil de gerenciar, tá? Como eu disse, a gente sempre pode voltar ao início. A gente pode avançar e a gente pode voltar, tá? Mas um processo, normalmente, a gente segue essas partes aqui, ó. Primeira parte, explorar. Aqui entra a parte de explorar quem é o usuário, explorar quem é a tarefa, entender o problema, levantar requisitos de interface. Segunda parte, construir. Aqui não é programar não, tá, pessoal? Segunda parte, prototipar, fazer pequenos protótipos. Teste e refino, testar e refinar, testar e refinar. Quando isso aqui está ok, a gente manda para a equipe produzir, manda para implementação e entra a última parte que é observar. Aqui a gente faz pequenos testes para saber que se tudo que foi feito está de acordo com o que a gente quer, certo? Etapas da exploração. Primeiro, descobrir quais são os problemas que são resolvidos. Pessoal, cada etapa dessa eu vou mostrar para vocês as técnicas que são utilizadas para fazer isso, tá? A técnica que se utiliza aqui para descobrir os problemas a serem resolvidos, a gente tem uma eu vou passar para vocês um mapa e a gente usa aqueles cartãozinho colorido, post-it, tá? E a equipe se reúne, enfim, cada etapa dessa eu vou explicar bem direitinho como é que se faz. Descobrir problemas, definir e entender os objetivos do negócio. Aqui eu estou levantando quais são as tarefas. Eu identifico o meu usuário, construo personas, vou explicar para vocês o que é cada coisa. E por fim eu crio um mapa da jornada do usuário. Isso aqui é bem interessante. Imagina assim, o objetivo do usuário é entrar numa página, fazer uma pesquisa e fazer uma busca, escolher e clicar na opção que ele quer, tá? A gente cria um pequeno roteiro
de como isso deve ser feito para guiar a gente nas próximas etapas. Segunda etapa, etapa de construção. Aqui a gente vai esboçar e refinar as ideias que a gente levantou na etapa anterior. Envolvimento da equipe e o usuário. Aqui eu vou definir quem são os gestores, quem é minha equipe, quem é meu usuário, quem é responsável pelo quê, quem faz o quê, quando e como. E a gente depois vai definir o estilo de interação. Como é que vai ser essa interação? Vai ser textual, vai ser por meio de interface gráfica, vai ser por escolha, vai ser por pesquisa, vai ser por gesto, enfim, definir o estilo de interação. Prototipação. Aqui a gente cria pequenos modelos de média fidelidade. Esses modelos já são interessantes para a gente começar a testar. Existem esses modelos, eles podem ser feitos na prototipação. Eu posso desenhar, pegar um papel qualquer e desenhar como seria a minha interação. Eu já consigo testar visualizando isso. Ver o que funciona e o que não funciona nos meus protótipos, isso é importante. Explorar se a interação que eu escolhi na etapa anterior, ela realmente se adequa ao que eu quero. E entender aonde é que um fluxo de um usuário falha. Por exemplo, eu quero que o usuário entre eu tenho uma página para comprar livro. Eu quero que o usuário busque um livro, que ele escolha o livro e que ele compre o livro. Aí vamos supor que a primeira parte de busca ele não consegue buscar, ele não consegue achar o mecanismo de busca. Aí a gente pode descobrir num protótipo aonde é que meu fluxo está falhando. Teste e refino. Aqui eu entro com os métodos e técnicas de avaliação. Verificação. A gente vai ver métodos e técnicas que a equipe pode utilizar. E a gente vai ver também métodos de validação. Validação só pode ser feita quando tem o usuário. E, por fim, a gente refina tudo que foi feito para mandar para a etapa de desenvolvimento. Aí sim, a equipe de programadores vai receber um roteiro do que deve ser feito. Por fim, a parte de implementação e observação. Aqui a gente especifica as telas e os guias de estilo que a gente vai utilizar, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó, a interface da Apple, ela segue o guia de estilo da Apple. A interface do Google segue o guia de estilo do Google. A gente depois constrói, ajuda a equipe de desenvolvimento a construir a interface. E por fim, depois que esse software, esse aplicativo, ele foi implantado, a gente começa a observar e acompanhar em campo como é que está se dando a interação com o usuário real utilizando. Aí a gente pode saber se existe algum problema. Em identificando algum problema, a gente volta para aquele espiral, para a etapa do espiral, ok? Até a próxima, pessoal. Próximo vídeo a gente entra específico na primeira etapa. Forte abraço.